Toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amados irmãos, só digo uma coisa: não tenha medo do coronavírus, tenha medo do pecado, porque o corona fica aqui na terra, mas o pecado pode levar à morte eterna. Prepare-se para Jesus. Amém? Quero saudar a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E mais uma vez nós temos que agradecer por estar aqui na casa do Senhor, reunido, trazendo a palavra e trazendo também os louvores em culto e ação de graça, como nós devemos fazer então ao Senhor Jesus. Amém?
estamos de volta. Então, continua aí com a sua Bíblia aberta. Você vai ler aí o capítulo 6 de Efésios, né? E o verso 16. Lembrando que os versos anteriores nós já falamos aqui nos estudos a cada domingo, ok? Antes da gente ler esse versículo, eu gostaria que você acompanhasse, né? Lesse em casa com mais tempo, procurasse ver essas características que nós estamos falando, para que você possa aprender cada vez mais. Mas nunca esqueça de ler a palavra de Deus, que é o melhor, ok? Então, no verso 16, vai dizer assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamáveis do maligno. Então, colocando aqui, vendo aqui as colocações que Paulo faz sobre o escudo da fé, vai dizer o seguinte: que o crente deve estar abraçando sempre esse escudo da fé, ou seja, abraçando no sentido de aceitá-lo como proteção, né? Então, com o qual ele poderá apagar os dados inflamáveis, como nós vimos aqui na palavra de Deus, do maligno. Efésios 6,16 vai também falar, Paulo aqui, ele usa a figura do escudo romano, oval e retangular, que tinha pouco mais de um metro de comprimento, tá bom? E aqui vai dizer também que ele protegia os soldados. Agora veja só que interessante. Muitas pessoas leem essas passagens bíblicas e nem, né, essas bíblicas aqui, e não se apercebe da grande importância que tem esses detalhes. Então veja só, o escudo, ele tinha, como eu fiquei devendo essa medida para os irmãos, não falei domingo passado, exatamente para você ficar curioso e aprender hoje, né? Então veja só, o escudo, ele tinha 1 metro de comprimento, né, como eu já falei, mas só que os soldados era bem maior do que isso. Como era que esse escudo vai proteger o soldado grandão, um escudo só de 1 metro? E a Bíblia vai dizer que na época lá, os soldados, na hora da guerra que estavam com o seu escudo, né, na hora do enfrentamento com o inimigo, eles se encurvavam ao ponto de ficar escondido atrás do seu escudo, né? Ou seja, isso mostra também que nós somos crentes, nós temos que fazer nossa parte, nós temos que nos encurvar, nós temos que escondermos por completo atrás desse escudo, né? Isso aqui é interessante, muito interessante mesmo, né? Então todo o corpo do soldado seria encolhido, né? Ele grandão, alto, então ele ficaria menor, ficar ali naquela área de protegimento ali que o seu escudo estava oferecendo para ele. Então ele tinha que, ou seja, repetindo aqui para a gente não esquecer, nós precisamos nos adequar, diminuir, nos encolher até chegar ao ponto desse escudo ficar maior do que a gente, certo? Isso aqui é muito interessante. E outro detalhe interessante aqui que nós podemos ver é que esse escudo aqui, os soldados colocavam algum material na frente desse escudo que fornecia para eles uma proteção da seguinte forma: geralmente os seus inimigos aplicavam flechas, né? Colocava a ponta da flecha em alguma coisa que ficava pegando fogo, colocava o fogo, ficava o fogo na ponta da flecha, você pode ver muito isso até nos filmes, e atiravam nos seus inimigos. Então esses soldados estavam com escudo, e nesse escudo tinha um certo líquido que as flechas vinham com fogo na sua ponta, e quando chegava aqui, esse líquido aqui, que estava na frente do escudo, ele fazia com que aquele fogo fosse apagado. Veja que interessante aqui, que Paulo vai trabalhar esses detalhes. Então, esse escudo, muitas vezes eram umedecidos para poder apagar as flechas. O estudo vai falar nesse sentido aqui, né? Flechas incendiárias lançadas pelos inimigos. Paulo compara essas flechas que causavam grande estrago na vida dos soldados, né? Como tentações lançadas por Satanás. Então, hoje nós não estamos com um escudo, literalmente falando, mas nós temos o escudo da fé. E quais são as flechas? As flechas são aquilo que o diabo usa para derrotar a minha vida e a sua vida. Então, nós possamos aprender isso. Paulo vai usar esses detalhes aqui para que a gente possa estar mais inteirado da palavra de Deus, ok? O tempo é curto, poderia falar muito mais em relação a isso, mas nós temos que obedecer um tempo. Então, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Leia esse capítulo 6 de Efésios, do verso 10 em diante. Então, no próximo domingo, nós vamos estar dando continuidade aqui, falando sobre o capacete da salvação e a espada do Espírito, ok? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fica com Deus.
Ok, quero saudar a todos em nome de Jesus. Estamos aqui é o pastor Roberto falando. Estamos aqui na Igreja Batista Bíblica de Caruaru, né? Já tivemos os louvores dos irmãos, agora há pouco, a irmã Aparecida, o irmão Jeová e o irmão Silva, né? Trouxeram os louvores que são um grande bênção na obra do Senhor, né? Nós temos esse pequeno estudo que estamos fazendo a cada domingo pela manhã. Esse estudo aqui é referente à escola dominical, né? E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Efésios, capítulo 6 de Efésios, a partir do verso 10, que é o estudo no qual nós estamos trazendo nessa manhã, né? Aqui para a escola dominical do domingo, ok? Então, nós já passamos, isso aqui fala da couraça, Paulo aqui vai falar da couraça que o soldado usava como proteção. Nós já falamos aqui da couraça, que é um dos paramentos aí dos soldados. Já falamos do cinto, né? E falamos vários detalhes em relação ao cinto. Falamos dos sapatos também, como a Bíblia lembra aqui dos sapatos, os calçados do Evangelho da Paz, né? Como Paulo diz. Falamos também desse assunto do sapato. Nós lembramos que o sapato do soldado romano, na verdade não é um sapato, né? Como a gente entende nos dias de hoje, mas era um chinelo, mas preso atrás, né? Uma espécie de chinelo, nós entendemos hoje como chinelo, só que ele era preso atrás, não era aberto, como a gente entende o chinelo de hoje em dia. E o diferencial é que no seu solado não era liso, né? Nós já vimos isso no domingo passado. Ele tinha umas garras embaixo, e quando ele pisava, então tinha uma melhor sustentabilidade no chão, né? Então ele não tinha como ele escorregar, e Paulo está usando esses paramentos aqui dos soldados para dar uma ideia da fé que o crente deve ter, ou seja, o crente deve ter uma fé que não escorregue. Então Paulo está falando aqui também, citando os sapatos, ok? Já falamos, entre outras coisas, temos esse paramento aqui dos soldados, tem várias características, e Paulo está fazendo essas colocações, né? E nos trazendo a memória para que nós possamos ter a fé. Ele vai tirar as lições espirituais de cada peça desses soldados, né? Vimos também em relação à couraça, né? Couraça é uma espécie de roupa, né? Mas que era couro flexível, que tinha também umas partes em metais, e essa couraça ela protegia os órgãos vitais do soldado. Então você veja, couro, parte de metais. Se você for ver a roupa do soldado romano, vai ter isso, né? Exatamente para evitar as flechas quando viesse nele, alguma coisa assim, espadas, e ele ser protegido os seus órgãos vitais, como a Bíblia diz, né? E Paulo também está usando esse detalhe para que a couraça da justiça, né? No caso, trabalhando com a fé, nós possamos também ser protegidos dos nossos órgãos vitais, tá bom? Se a gente saber utilizar. Nesses momentos que nós estamos vivendo nos dias de hoje, a gente vê muitos crentes, até crentes mesmo, né, inseguros, meio preocupado com as coisas. O pessoal fala isso, outro fala isso, mas Paulo quer aqui que os crentes tenham aquela base espiritual sólida, tá bom? Para que não vá ficar, negligente com a sua fé, né? Mas ele está trazendo todos esses parâmetros aqui dos soldados, tudo que o soldado usava como vestimenta, como proteção, e Paulo está usando aqui para o nosso melhor entendimento da palavra do Senhor, ok? Nós não vamos demorar muito, já que o espaço é pouco, tá bom? Então daqui a pouco eu vou estar fechando esse bloco e abrindo o bloco seguinte. Então o que nós vamos trabalhar agora, que é o assunto da vez, né? É o que fala do escudo, né? O escudo que o soldado usava. Esse é o assunto no qual nós vamos trabalhar hoje, agora nesse momento, ok? Então eu vou estar fechando esse bloco agora, e em seguida nós vamos falar exatamente do assunto de hoje. Fiz só um resumo do que já foi falado, né? Mas aí um resumo do assunto de hoje, que é sobre o escudo, ok? Não sai daí não, fica aí, daqui a pouco a gente está voltando.